falar em não se enganar, tem muita gente brava aí com esse negócio de dom de revelação, dom de profecia e tal. Muita gente já foi enganada. Eu aqui mesmo no programa, lembro-me que assim que o Jesse Valadão se converteu, ele foi assediado, né, por profetas e profetisas que trouxeram revelações e que ele deveria fazer isso ou aquilo com os bens dele e tal, sempre em benefício. E ele fez, o duro é isso, o cara tão malicioso, né, como ele mesmo se definiu no programa, o cafajeste, né, personalizado, ele fez, vê se pode, né? Então, ele já está com o Senhor, né, o Jesse, já partiu desse mundo. Mas o dom de revelação e dom de profecia tem trazido muitos questionamentos. A ponto de alguns dizerem, não, isso é tudo fraude, não existe mais. Outros dizem, peraí, onde é que está escrito na Bíblia que os dons iriam cessar? E é por isso que nós vamos debater. O debate é exatamente esse. O que é e como funciona o dom de profecia hoje? O que é e como funciona o dom de profecia hoje? E para discutir esse assunto está conosco o reverendo Jorge Correia dos Santos Filho, que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Mogi das Cruzes, no bairro César de Souza. Tudo bem, reverendo? Tudo bem, prazer estar aqui, Heber. Não é a primeira vez que o senhor vem, é? É a primeira vez. O senhor está estreando hoje, no Estreando. Logo no formato presidencial. Olha. Que bênção. Onde fica a sua igreja lá em César de Souza, Mogi das Cruzes? Qual é o endereço? Fica na rua Jair, esqueci o nome, mas me lembro daqui a pouco e te falo. Tá. E o horário dos cultos? Nas quartas-feiras, às 20 horas, e no domingo, às 9 horas da manhã, a escola dominical, e às 19 horas, o culto. Perfeitamente. César de Souza é um bairro de Mogi? É um bairro de Mogi das Cruzes, próximo ao shopping center. Ah, maravilha. Já deu o mapa da Bíblia. Além de tudo, ele é também capelão lá na Universidade Mackenzie. No Tamboré. No Mackenzie Tamboré. Tamboré, isso. Perfeitamente. Muito obrigado, reverendo, pela sua presença aqui. Do outro lado, o teólogo, escritor, jornalista, integrante da Assembleia de Deus, missionário Jamierson Oliveira. Tudo bem, missionário? Tudo bem, Heber. Uma alegria voltar ao programa em 2014. Né? Primeira vez esse ano? Primeira vez. Eu estava brincando com o Heber aqui das férias de mais de 40 dias que ele tirou, mas ele me disse que só a Ana, a produtora, que tirou férias, né? Mas é uma alegria. Uma semaninha. Tá bom, já descansou. Opa! É uma alegria também conhecer o reverendo Jorge e vocês que estão em casa também. É uma alegria muito grande voltar a um tema tão importante como esse. Você se notabilizou, Jamierson, por ir às igrejas fazer palestras, né? Sobretudo em questões apologéticas, não é isso? Isso é uma área específica ministerial minha, tanto apologética quanto a área de missões. Mais missões do que propriamente apologética. A minha agenda tem se configurado mais na área de missões, mais apologética por eu ter sido editor de revistas na área, de uma Bíblia de estudo na área também. Então, tem sido um ministério importante também para mim. Vejo isso como uma vocação de Deus aí. E tem me agradado servi-lo nessa área. E você, quando não está ministrando, você está na Assembleia de Deus aonde? Congrego na Assembleia de Deus do Belém, ministério aqui de São Paulo, né? Fica ali no Belenzinho, bairro do Belenzinho, né? Rua Conselheiro Cotegipe. Perfeito. Muito obrigado pela sua presença aqui. Amém, uma alegria. Você vai além da camiseta, quem ganhar hoje o sorteio vai levar também esse livro do missionário Jamierson Oliveira, Grandes Entrevistas. Né? Ele aqui entrevistou todas as principais figuras do mundo evangélico contemporâneo, tanto brasileiro quanto internacional, e publicou as entrevistas aqui. Quanto tempo de entrevista tem aqui? São 39 entrevistas feitas ao longo de 10 anos, mais ou menos, né, da minha carreira como jornalista também. Alguns ilustres, como o Dr. Shedd, conhecido da grande maioria dos evangélicos no Brasil, Dom Richardson, antropólogo e missionário internacional, Ronaldo Lidório, e outros líderes, né? É um livro bem eclético, mistura bastante temas, vai de ciência e fé a casamento. Então é um livro dinâmico, você pode ler no metrô, em qualquer lugar, um livro que você vai aprender bastante com quem tem a dizer.
o mérito não está no autor nesse caso, o mérito está nos entrevistados. Que legal. Então, olha o brinde de hoje, não deixe de participar. Tá? Muito bem, então vamos lá. Reverendo Jorge Corrêa dos Santos Filho, a partir do próximo bloco, vai fazer inquirições ao missionário Jamierson Oliveira. Eu não sei qual vai ser o ponto de vista que o reverendo Jorge vai defender com suas perguntas e comentários. E também com as suas respostas, obviamente. Reverendo Jorge, como ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, o senhor vai defender qual ponto de vista? Faz um resumo para nós, por favor. Nós cremos, como reformados, que os dons cessam. Eles são usados de forma miraculosa por Deus no nascimento da igreja, no seu estabelecimento. E depois, com a questão da habitação do Espírito, Deus passa a trabalhar conosco com a revelação completa, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Então, hoje o dom de profecia não está vigindo? Não. Nos modos como eram usados na igreja primitiva, não. Tá bom. Muito obrigado. Missionário Jamierson Oliveira. Antigamente a Assembleia de Deus tinha bastante revelação, hoje eu não sei, né? Continua. É? Continua uma igreja avivada, pentecostal. Claro que a Assembleia de Deus hoje já não é mais uniforme como décadas passadas, né? O nome Assembleia de Deus caiu num domínio público, então hoje há novas denominações, até muito diferentes no seu formato de liturgia, até na sua confissão doutrinária. Mas de modo geral continua sendo todo mundo que adota pelo menos o nome da sua denominação, ainda que uma Assembleia de Deus independente, majoritariamente, confessionalmente é pentecostal, né? E o ponto de vista que o senhor vai defender? Naturalmente, como um pentecostal, eu creio na atualidade dos dons. Os dons são para nós hoje, como igreja de Cristo. Se somos a extensão da igreja do Novo Testamento, logo também herdamos as bênçãos que esta igreja viveu, entre elas o dom, né? Os dons do Espírito. Então, essa é a minha posição, que coincide com a posição de alguns irmãos amados, queridos, como, por exemplo, a W. Tozer, que entendia também, entre outros, como John Piper, como John Stott e outros grandes... Estamos falando de reformados. Reformados. Eu faço questão, estou citando reformados que criam na atualidade dos dons. Estou na companhia desses irmãos. Cutucar, né? Só para provocar. Se prepara, viu, reverendo? Porque esse aqui eu vou te contar. Ele vai provocar. Já começou, né? Bom, deixa eu mandar um ósculo santo lá para Carangola, em Minas Gerais. O pastor Oséias, grande amigo nosso, irmãozaço, já participou do Vejam Só no ano passado, vai participar esse ano também. Ele vem lá de Carangola só para isso. Então, um ósculo santo aí para a Igreja Metodista de Carangola e para o pastor Oséias e também para os seus membros, tá? Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho que vocês sempre têm com a gente aqui, pelo nosso programa. Já mandaram até um quadro para mim, né? Lá da igreja, muito bacana. Ganhei um monte de presente quando pastor, quando o senhor vier esse ano, não traz nada não, tá? Que eu fiquei até, rapaz, mais de 10 quilos de presentes ele trouxe na mochila, verdade, coisa muito boa. Bem, são pentecostais? Não, é metodista, do Brasil. Tô brincando. É avivada, mas é metodista. Tô brincando. Bom, vamos fazer o seguinte, a partir do próximo bloco, então, o reverendo Jorge vai começar o debate fazendo a primeira pergunta para o missionário Jamierson. Este é o Vejam Só, que hoje debate o dom de profecia, naquele formato de perguntas e respostas. O que é e como funciona o dom de profecia hoje? Conosco está o reverendo Jorge Corrêa dos Santos Filho, que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e que defende a ideia de que os dons cessaram, não se manifestam mais hoje. Também está conosco o missionário Jamierson Oliveira, que é teólogo, apologeta, escritor, jornalista da Igreja Assembleia de Deus e que defende que os dons estão vigindo hoje. Muito bem. O reverendo Jorge Corrêa, então, vai fazer a primeira pergunta dele ao Jamierson. Pode fazer, reverendo. Antes da pergunta, eu vou dizer o endereço da igreja que eu esqueci no bloco anterior. Ficou devendo. É Rua João Melo Reis, número 57, César de Souza, Mogi das Cruzes. Agora está feito. Agora completei. Meu querido irmão Jamierson, a pergunta que eu quero te fazer inicialmente é:
quais são os princípios bíblicos que poderiam orientar o dom de profecias hoje? Entendeu? Entendi. 3 minutos. Segundo o apóstolo Paulo, que normalmente é quem normatiza, né, as doutrinas no Novo Testamento, o dom de profecia ele é dado por Deus para orientação do seu povo, para edificação da igreja, para consolo da igreja, para exortação, né, da igreja, Deus usando naturalmente pessoas com esse dom, o dom profético, né? Servindo basicamente para a edificação da igreja. Tão importante é esse dom que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele adverte, né, os Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, a que não desprezem o dom de profecia, né, as profecias, de modo geral, para que o povo não ande à deriva, conforme Provérbios capítulo 19, versículo 28, que diz que sem profecias, né, o povo se corrompe. Claro que nós não, como pentecostais, não somos dirigidos pelos profetas contemporâneos da igreja. Nós entendemos, vou usar um termo, não é muito usado na teologia pentecostal, mas como se fossem castas, né, que distinguem os profetas, sendo uma primeira casta os profetas do Antigo Testamento, um tipo de ministério profético muito específico, né, no Antigo Testamento. Alguns profetas no Novo Testamento que colocaram os fundamentos da igreja, entre eles os apóstolos, né, que foram manifestadamente profetas também. E vamos dizer um terceiro grupo de profetas que não eram apóstolos, mas que profetizavam na igreja para a orientação da igreja, para a exortação, para a edificação. Esses seriam os princípios gerais que eu entendo do dom de profecia, com base em, especialmente, 1 Coríntios capítulo 12 e o capítulo 14, né? Que é claro nesse sentido, nessa direção. Respondido? Respondido. Muito obrigado. Reverendo Jorge, seus comentários. É interessante perceber o pressuposto que o nosso irmão traz, mas é muito interessante que o próprio apóstolo Paulo, que ele defende, que fomenta, que estimula, o próprio apóstolo, ele também recrimina por quê? Porque uma certa casta de profetas, eles tinham a ideia de supremacia na igreja, e que eles, então, arrogavam para si ser como se superiores aos outros. Então, nós vamos, mesmo o apóstolo Paulo, como sendo aquele que fala detidamente na carta aos Coríntios, fala em Tessalonicenses, ele também usa o pressuposto lá, quando escreve a Timóteo, falando acerca da inspiração da Escritura, da sua utilidade. Qual a finalidade que a Escritura tem de fazer isso? Na carta aos Tessalonicenses, ele também fala sobre a função de todo crente. Quando ele fala de não desprezar a profecia, ele fala também de não apagar o espírito. Ele fala também de como a igreja deve se portar como um todo. Necessariamente não com a profecia nos moldes em que eram exercidos anteriormente, que traziam a revelação de Deus, mas agora uma profecia, vamos dizer assim, como a pregação dos evangelistas, como a pregação dos pastores, aqueles que tinham a finalidade de, com o púlpito, com o ensino, exortar a igreja e chamá-la à responsabilidade. Não necessariamente nos moldes daqueles que diziam, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então, quando nós defendemos que os dons cessam, o dom de profecia cessa nesse sentido, é porque a igreja agora, habitada pelo Espírito, vai receber a instrução normativa da palavra de Deus à medida em que ela é proclamada, uma vez que ela é declarada inspirada e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, com esta finalidade, a proclamação do Evangelho, o anúncio
da palavra de Deus, aplicado pelo Espírito, então aí sim esta revelação toma vida na vida das pessoas e as atraem a Cristo numa atração irresistível. É isso? Sim. Perfeito. Muito bem. Jamierson Oliveira, é agora sua vez de fazer sua primeira inquirição. Ok. Reverendo, há uma dúvida, né, entre pentecostais sobre uma afirmação dada, né, por cessacionistas, normalmente hoje no Brasil representado por presbiterianos, né, grande denominação cessacionista no Brasil, embora tenha algumas dúvidas que sejam 100%, né, cessacionista, a partir inclusive do testemunho de alguns pastores e reverendos presbiterianos, a julgar pela Carta Pastoral, que é um novo documento normativo da Igreja Presbiteriana no Brasil, que até foi bastante criticado por presbiterianos mesmo, por deixar meio que em dúvida sobre se de fato os dons cessaram ou não, né? Mas, de modo geral, cessacionistas dizem que os dons, ou especialmente o dom da profecia, como um dom miraculoso, sobrenatural, estava restrito aos apóstolos, apenas com um fundamento, para servir de fundamento do ministério apostólico. Queria entender se o senhor entende dessa forma também. Esta carta pastoral, ela foi amplamente difundida, foi muito bem elaborada pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, por conta de algumas distorções encontradas em alguns lugares. Mas, então, vamos lá. Na verdade, nós cremos que os dons cessam quando a igreja se estabelece. A igreja nascente, ela precisava ser fundamentada e ser orientada. Então, esses dons miraculosos, eles foram apropriados por Deus. É claro, Deus é o Senhor de toda a história, Deus é o Senhor de todo o tempo. Ele está restrito e proibido de usar? Não, o próprio Deus não. Mas nós, a igreja, uma vez estabelecida, a igreja primitiva, fundamentada, fortalecida, difundida, espalhada pelo mundo, essa igreja agora não tem mais a necessidade desses dons miraculosos. Por que motivo? Porque essa igreja agora já está instruída na palavra. Essa igreja agora já tem o cânon completo, a escritura fechada nas suas mãos, e ela agora vai absorver todo o ensino, aquilo que vai pautar a unidade da escritura, que começa no primeiro versículo de Gênesis e encerra-se no último versículo do Apocalipse. E isso tudo por quê? Porque agora o Espírito vai aplicar esta palavra, fazendo-a saltar das páginas sagradas, para que tome vida na vida das pessoas. Os profetas, eles tinham aquela característica da exortação, uma exortação forte, chamando a igreja à necessidade. Se olharmos a história, nós vamos ver que com a diáspora, a igreja foi dispersa de forma que se afastou da sua religiosidade original, que era a vinda do judaísmo, recebe o cristianismo, mas um cristianismo pautado por uma opressão romana. Então essa igreja tem todos esses aspectos contrários ao seu nascimento, ao seu fortalecimento. Haja vista a perseguição feita aos crentes, de forma que eles foram dispersos, foram banidos de Jerusalém, somente os discípulos ficaram. Porque a ideia do Império Romano é que, fazendo assim, o Evangelho não conseguiria, ou seja, o cristianismo não conseguiria alcançar outros lugares. Mas o grande engano do Império Romano foi que Deus tinha um propósito estabelecido. Então, o uso do dom da profecia, ele foi extremamente relevante para a expansão da igreja e o alcance aos lugares para onde ela foi. Muito obrigado, reverendo. E o senhor vai continuar com a palavra, o senhor vai fazer a sua segunda pergunta ao Jamierson. Posso fazer a segunda pergunta? Pode. Ele não vai ter que responder? Tem a minha réplica, É verdade. Né? Não, peraí. Eu fiz a pergunta, eu me confundi totalmente aqui. Me perdoa. É o missionário Jamierson que vai fazer o comentário, a resposta do reverendo Jorge. Desculpa. Tudo bem. Eu não sei se ficou muito claro na sua resposta, reverendo,
mas é muito comum encontrarmos sensacionistas fazendo essa afirmação com base em Hebreus, capítulo 1, verso 1, com base em Hebreus, capítulo 2, verso 4, com base em Efésios, capítulo 2, versículo 20, que esses dons miraculosos foram utilizados apenas pelos apóstolos. E por que razão? Para qual finalidade? Para fundar a igreja. Então, eles estabeleceram a igreja, já não são mais usados, ou ninguém foi usado. Quase que tenho encontrado alguns bastante radicais nesse sentido. Né? Por isso que eu fiz a pergunta ao irmão. Mas o testemunho bíblico é de que esses sinais, conforme Marcos capítulo 16, a partir do versículo 17 até o versículo 20, que todos esses sinais miraculosos acompanhariam os discípulos. Não serviria apenas para fundar a igreja. Essa é a promessa do Senhor Jesus. Tanto que quando ele, em Mateus capítulo 10, por exemplo, ele chama os discípulos e comissiona os 12, ele dá poder para que esses 12 fossem poderosos, tivessem um ministério extraordinário. Capítulo 10 de Mateus. Mas depois ele chama 70, ou seja, um número bem maior do que 12 apóstolos apenas. E aí nós temos uma lista de outros irmãos não apóstolos, gente anônima e muito novos, inclusive, na igreja, como, por exemplo, poderíamos listar aqui Estevão, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, Felipe e os varões piedosos de Atos 8, Ananias, como alguém que Deus usava de forma extraordinária, miraculosa, os membros da igreja de Antioquia, capítulo 13, a partir do versículo 1, que fala que haviam profetas naquela igreja, não apóstolos, né, naturalmente, entre eles um deles, Paulo, mas não todos. Aqueles 12 moços convertidos, lá no capítulo 19 de Atos, que ao receberem o Espírito Santo falaram em línguas e profetizaram, né? Aquelas moças, filhas de Felipe, capítulo 21, versículo 8 de Atos, também um outro exemplo de gente com o dom de profecia. E em todas essas passagens e outras, duas coisas ficam muito claras. Que os sinais não estavam restritos aos apóstolos. Eles estavam, como prometido, disponível a todo o povo de Deus, a toda a igreja. Segundo, que a profecia, esses profetas apresentados no Novo Testamento, eles não exercem esse ofício de pregação da palavra. É um exercício profético muito distinto, diferente do que Paulo pregava, do que Pedro pregava, e estavam exercendo a palavra de Deus como evangelistas, como pregadores. Esses outros grupos, eles profetizavam num sentido diferente de pregação do evangelho. O seu tempo acabou faz tempo. Mas eu vou dar 30 segundos a mais para o senhor depois, na sua resposta ou no seu comentário, tá bom? Tudo bem. Reverendo Jorge, agora sim. Sua segunda pergunta. A segunda pergunta vai seguida de um breve comentário, só para a gente poder fundamentar alguma coisa falada pelo missionário, à luz do texto que eu vou fazer a pergunta. O senhor citou os homens notáveis, os 7 diáconos, lá de Atos capítulo 6. E dentre esses homens havia um muito fantástico chamado Filipe, que corre ao lado da carruagem daquele grande oficial de Candace, a rainha da Etiópia. E é interessante que o senhor diz, ele perguntou assim, você entende o que está lendo? E ele então entrou na carruagem, explicou o texto, e aquele homem então falou, eu quero ser batizado. Então observe, foi pregação, não foi profecia. Mas o texto de Hebreus que o senhor citou, ele é um texto muito interessante. Eu queria que o senhor me falasse acerca da possibilidade do uso contemporâneo do dom da revelação ou da profecia
Sendo que em Hebreus diz que Deus outrora falou de diversas maneiras aos pais pelos profetas e nos últimos tempos nos tem falado pelo Filho, a quem constituiu herdeiro e Senhor de todas as coisas, que recebeu um nome acima de todo o nome. E o Evangelho de João, que começa dizendo que é o Verbo, eterno Verbo que gera todas as coisas. Então, à luz desse texto, nós temos autoridade, olhando para a Escritura, absolutamente para a Escritura, para termos o dom sobrenatural de revelação ou de profecia, hoje, baseado nesses textos. 3 minutos, Jamilson. Tá, eu também vou fazer um gancho só contrapondo. Quando eu citei Filipe, no capítulo 7 e 8 de Atos, eu não citei como exemplo de profecia. Eu citei como exemplo de um não apóstolo sendo usado poderosamente, de forma sobrenatural. Para responder essa afirmação sensacionista, que de forma poderosa, profética, espetacular, sobrenatural, esses dons estavam restritos aos 12. Né? Me parece que o irmão concorda que estava estendido a toda a igreja, não restrito ao colégio dos 12. Nós citemos Ágabo, que o Senhor também não citou. Exatamente. Então, o pressuposto meu é se... Estou usando meu tempo, só em alguns minutos. Se os dons prometidos, segundo a profecia de Joel 2:28, confirmada por Jesus, vivida pela igreja primitiva, estava estendida a toda a igreja, então é uma bênção coletiva para a igreja, não restrita a um grupo de pessoas. Claro que não é tipo de profeta do Antigo Testamento. Né? Então o caso de Filipe é um caso de pessoas usadas de forma extraordinária, com milagres, com prodígios. Eu cito exemplos de gente que profetizava e que não é pregação, o caso dos 12 moços de Atos, capítulo 19, ou das filhas de Filipe, do capítulo 21 e verso 8, que diz que meninas ainda não eram virgens e elas profetizavam. Paulo era um hóspede na casa e elas profetizando dentro da casa. E depois você vê a atitude de Ágabo, bem lembrado pelo irmão também. Mas em resposta a Hebreus 1:1, é sabido por teólogos, os melhores intérpretes das Escrituras, que primeiro Hebreus 1:1 não é uma referência a dons. Todo o livro de Hebreus está caracterizado por mostrar a relevância da nova aliança sobre a antiga aliança, de Jesus sobre o sacrifício, da igreja sobre Israel. Então é um livro mostrando a importância da nova aliança e não especificamente sobre dons. O texto de Hebreus capítulo 1, verso 1, usado sobre o fim dos dons espirituais, não é corretamente aplicado. Esses profetas ali citados, eram de fato os profetas do Antigo Testamento, e há até a interpretação, a possibilidade de se traduzir o versículo assim: e Deus falado antigamente nos profetas. Essa é uma nota inclusive da Bíblia Shed, a antiga Bíblia Vida Nova. Ou seja, Deus falado no Antigo Testamento agora nos fala através do Filho. Tanto é verdade que quem é o último profeta? João Batista, capítulo 11 de Mateus, Lucas 16 fala que foi João, mas fala que Jesus também foi profeta. E aí você tem todos esses profetas no Novo Testamento. Então, na verdade, o versículo não está marcando o fim dos profetas, mas o fim dos profetas no modelo do Antigo Testamento. Tá. 3 minutos do seu comentário, reverendo Jorge. Não, eu fiz a pergunta e ele comentou, não é isso? Não. Ele respondeu. Agora o senhor vai comentar a resposta dele. É muito interessante, meu querido irmão missionário, quando o senhor cita. Na verdade, o dom estava aberto à igreja, mas para o cumprimento da sua função. Eu citei há pouco, quando eles foram expulsos, os cristãos foram expulsos de Jerusalém, os apóstolos foram lá retidos, eles foram mantidos lá na expectativa do Império Romano de que a igreja não cumpriria o seu papel, mas o Senhor tinha um propósito sobre a igreja. Em Atos 2, quando fala do evento de Pentecostes, que aquelas línguas de fogo entraram na casa, havia ali 120 pessoas, mais do que os 70 que o Senhor fala que Jesus comissionou. E como eu disse no início de tudo, Deus tinha um propósito de que a igreja se espalhasse e a igreja alcançasse o mundo.
Então, o dom, foi dado neste aspecto de que as pessoas falassem, anunciassem as maravilhas do reino de Deus. Então, esse dom, ele cumpre o seu propósito quando a igreja, agora que é perseguida, que experimenta o início da perseguição, da morte do diácono Estevão. Então, o que acontece? Essa igreja, ela vai atingir o seu ápice, ela vai cumprir o seu propósito, extrapolando. É claro que o Império Romano, historicamente, dominava o mundo da época, mas havia os bárbaros ao redor do Império Romano, de quem Paulo vai citar em algum momento, dizendo que não era devedor nem a bárbaro, nem cita, nem a liberto, nem a escravo. Então, o que acontece? A igreja, ela ultrapassa os limites do império, cumprindo o seu propósito. Então, esse dom de profecia, esse dom miraculoso de profecia, cumpre o seu propósito. E agora, ele se torna não mais necessário, porque a proclamação do Evangelho agora, com o mundo evangelizado, o mundo conhecendo a Cristo e conhecendo o seu senhorio, agora, através da instrução de João, no capítulo 15, 16, que fala acerca do Espírito, agora o Espírito habita e aplica a palavra às pessoas. Então, este dom, ele se torna irrelevante para a continuidade da igreja neste aspecto. Ele cumpre o seu propósito no nascimento da igreja e no espargir da igreja para o mundo. Tá bom. Agora sim, o missionário Jamierson vai fazer a segunda pergunta dele ao reverendo. Ótimo. Reverendo, Atos capítulo 2, verso 39, Pedro, comentando a profecia de Joel, ele faz referência à extensão do derramamento do Espírito Santo. Então, eu estou ouvindo aqui o senhor mencionar, fazer essa interpretação, eu não consigo lembrar de um versículo que fundamente isso que o senhor está falando, que estava restrito com esse propósito de estabelecer a igreja no primeiro século. Isso aí é corroborado até mesmo pelos intérpretes reformados sensacionistas. Não há mesmo um texto que aponte nessa direção. Essa é uma conjectura, é uma possibilidade interpretativa apenas, não textual. Textual, e aí respeitando só a Escritura, o que nós vamos ter é apontando na diversidade dos dons e na atualidade dos dons, em particular de profecia, que é o tema do programa, por toda a geração da igreja, que é o caso de Atos 2 e 39. O apóstolo Pedro, interpretando Joel 2 e 28, diz que era por toda a geração da igreja. Que geração futura é essa? A mesma geração que Jesus orou no capítulo 17, verso 20 de Mateus, dizendo: olha, Pai, eu não oro só por esses, mas a todos aqueles futuros que hão de crer em mim. E o próprio apóstolo Paulo parece entender diferente do irmão ou dos sensacionistas, porque, diz capítulo 7 de Coríntios, que nenhum vos falte até o aparecimento do nosso Senhor Jesus. Então fica uma lógica muito clara nas Escrituras da extensão dos dons ao longo dos séculos, permanecendo na igreja até o arrebatamento. Como que o senhor vê isso? É muito interessante a sua fala quando o senhor diz isso, que não há um texto que aponte para isso. Se nós olharmos a prática moderna do uso do dom de profecias, eles são muito voltados a tentar dizer algo que vai acontecer. Particularmente aconteceu em uma das igrejas que eu pastoreei, um grupo de pessoas que defendem que os dons ainda são vigentes. Eles foram e fizeram uma oração por um senhor que frequentava a minha igreja, estava muito enfermo, e eles então disseram por profecia que aquele irmão estava curado. E no dia seguinte eu fui chamado ao hospital para preparar o ofício fúnebre que eu faria daquele irmão. E o texto para isso está no Apocalipse, quando João diz que os adivinhadores não herdarão o reino dos céus. Então, o dom de profecia, nesse aspecto de contemporaneidade,
de dizer assim, olha, eles estão vigindo e as pessoas estão por aí profetizando e anunciando coisas que vão acontecer, coisas de revelação. Então observa que há um texto que comprova o seu cessar nesse aspecto. Agora, o dom do apóstolo também cessou, porque os requisitos do apostolado era ser testemunha do ministério, da morte e da ressurreição do Senhor. Nós tivemos os evangelistas, que eram aqueles que também exerciam essa função de profetizar para a igreja. Então, observa que a igreja cumpre o seu propósito com esses dons miraculosos. Esses dons miraculosos revelam a vontade de Deus, revelam o propósito de Deus e as pessoas são realmente alcançadas, atingidas, afetadas por isso. Hoje, nós estamos observando que aqueles que creem que não cessou estão fazendo um uso inadvertido de um dom que nós não vamos encontrar a sua autenticação na igreja primitiva. Nós vamos encontrar a igreja primitiva, nos pais da igreja, sendo perseguidos, sendo mortos, alguns deles fazendo afirmações de que Deus tinha um propósito e que ainda que morressem, o sangue deles seriam como sementes jogadas na terra, porque Deus havia já estabelecido a igreja e cumprindo a promessa da Escritura, dizendo que a porta que o Senhor abre, não há quem possa fechá-la. Então a igreja cumpre o seu propósito, a igreja vai viver o seu nascedor, o seu princípio baseado nesses dons. E cessada essa necessidade, nós não encontramos nos relatos da igreja, ao longo dos anos, olhando para a história da igreja, nós não vamos encontrar a igreja perseguida, que depois deixa de ser perseguida porque é assambarcada pelo Império Romano e vai ser quase que extinta na sua característica de volta à Escritura. E nós vamos então, com a reforma do século XVI, voltar para a Escritura, como o senhor disse, sola Escritura, e resgatar o princípio da Escritura do sacerdócio universal do crente. Agora todo crente tem acesso direto ao Senhor e nós vamos ter a função pastoral, que é hoje o profeta moderno que anuncia e prega dos púlpitos a palavra de Deus para a edificação do povo e a sua exortação e o seu desenvolvimento espiritual. 3 minutos para o senhor comentar, missionário. É muito comum, reverendo, quando nós apontamos a extensão da promessa de Joel, a partir do texto de próprio Cristo falando que os sinais seguiriam os que crescem, né? Os que crescem. Então me parece que é um problema de crer ou não, né? Então nós lidamos com uma questão muito subjetiva. O próprio apóstolo dizendo que nenhum dom vos falte até o aparecimento da glória de Cristo. Então, quando esses textos são demonstrados e a ausência de um texto que mostre que os dons estavam restritos à era apostólica, então normalmente o que sobra de argumentação para o cessacionismo é mostrar os problemas da igreja moderna, né? A ausência ou a quase ausência desses fenômenos ao longo da história da igreja e os problemas atuais em alguns movimentos pentecostais e algumas igrejas pentecostais. Mas eu acho que esse não é um critério técnico de nós avaliarmos as coisas. Primeiro, a ausência de algo não prova que ela não exista. Né? É muito comum a gente lembrar, por exemplo, do silêncio profético, período interbíblico. Foram 400 anos de silêncio profético. Isso não representou a extinção da profecia. Mesmo a igreja pré-reforma, houve toda uma apostasia, praticamente a falência da igreja, a partir do quarto século até a reforma protestante, século XVI. E a igreja reaviva-se novamente na palavra e volta ao sola Escritura, sola fide, solos Christus e etc. Então, essa lacuna, a teoria do vácuo, né, cessacionista, dessa lacuna, ela não é sustentável. Porque se ela é sustentável, se a ausência dos dons nesse período é prova da sua cessação,
o reaparecimento precisa ser entendido como prova da sua atualidade. Então, esse é um ponto. Segundo ponto é, para criticarmos o que está acontecendo com o avivamento moderno da igreja, primeira coisa, precisamos estar em todos os lugares ao mesmo tempo e ter um registro completo de 100% da atividade da Igreja de Cristo na Terra. Senão nós vamos ser parciais. Nós não podemos jogar o bebê junto com a água do banho. Por causa dos maus exemplos que eu mesmo testifico que há mesmo, você anula a regra. Esse não foi o comportamento de Paulo. Paulo lidou com a igreja de Corinto e advertiu a igreja, instruiu, organizou os dons e incentivou para que se buscasse mais. Então, quando um problema aparece, a gente precisa fazer uso do quê? Da palavra normativa e colocar as coisas no lugar e não negar a sua eficácia. Bom, nós vamos para o intervalo. No próximo bloco, você vai continuar vendo o Reverendo Jorge da Igreja Presbiteriana. Muito bem, se você sintonizou esse canal durante a exibição do programa, deixa eu fazer uma síntese aqui. Nós estamos hoje com o Reverendo Jorge Correia dos Santos Filho, que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e capelão da Universidade Mackenzie, da Escola Mackenzie lá no Tamboré, e o missionário Jamierson Oliveira, que é teólogo, escritor e integrante do Ministério da Assembleia de Deus. O Reverendo Jorge disse que o dom de profecia não está vigindo mais hoje. Assim como outros dons também, ele cessou quando a Bíblia foi completada. O missionário Jamierson diz, como bom pentecostal, diz que os dons estão todos vigindo, né? Apesar dos problemas. E eles estão discutindo o assunto em forma de perguntas e respostas. E agora é a vez do Reverendo Jorge fazer a terceira pergunta dele ao missionário Jamierson. Meu querido irmão missionário Jamierson, quando o senhor cita o profeta Joel com a sua revelação acerca do derramamento do Espírito, de que os jovens sonhariam, os velhos teriam visões, é muito interessante e ele se confirma, ele se cumpre em Atos dos Apóstolos. Tá? E o senhor cita mais uma vez que os sinais haveriam de seguir os que crescem. No começo da nossa conversa, o Heber trouxe uma ilustração falando de que os profetas hoje modernos, as pessoas fazem fila nas portas de suas casas, ou seja, essa função se inverte e não são os sinais que seguem aqueles que creem, mas aqueles que creem ou pseudamente creem estão buscando sinais nessa situação. Então, nós estamos encontrando uma inversão, nós estamos experimentando um sufrágio do que a Escritura promete acerca do que seria a propagação, o prolongamento da igreja. Se o dom sobrenatural de revelação ou de profecia, ele fosse verdadeiramente o grande propósito de Deus em continuar usando da igreja, os nossos reformadores, eles não teriam produzido literatura, eles não teriam produzido material que orientasse a igreja a uma volta ao texto sagrado, tá? Uma exigência de que nós olhássemos para a Escritura e dela nos alimentássemos, e isso tudo por fé. Paulo cita Abacuque quando fala em Romanos de que o justo viveria por fé. Então nós vamos encontrar os reformadores produzindo livros, é claro que Deus trabalhando nos seus corações, não são livros inspirados, mas são livros que vão orientar a trajetória da igreja, a marca da igreja para esta nova fase, na quase morte com a dominação do Império Romano e no seu surgimento. Nós tivemos grandes avivamentos na história, todos eles pautados não no dom da profecia, mas no estudo e conhecimento da Escritura. Então, baseado nisso, como podemos insistir de que o dom de profecia é ainda o meio pelo qual Deus quer usar para o desenvolvimento da igreja e o seu alcance às demais pessoas? 3 minutos, missionário. Precisa ficar muito claro uma coisa, reverendo Jorge. Nenhum pentecostal sério
que não seja imaturo. Por isso que eu citei Paulo tratando com os crentes de Corinto. A igreja de Corinto é uma igreja gentia. Eles estavam vizinhos ao templo de Apolo, onde fenômenos aconteciam. Inclusive, se você começar lendo o capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo adverte eles sobre esse risco, de eles serem levianos com os dons, e misturarem as coisas, confundirem as coisas. E Paulo cita diversos problemas dentro da igreja de Corinto. Então, o ponto é esse. O comportamento de Paulo diante de uma igreja pentecostal, cheia de problema, então ele admoesta, ele orienta, ele corrige a igreja, né, e deixa os ensinamentos. A outras igrejas também, ele fala a respeito dos dons, a igreja de Romanos, de Roma, né, aos Romanos, capítulo 12, ele fala, a igreja de Tessalônica, aos Gálatas. Então, a presença das profecias acontecia em todas as igrejas. Agora, especificamente o que o irmão está perguntando, o que eu entendo? Que o avivamento que vivemos hoje, o reaparecimento de forma efetiva dos dons, como de profecias, dons miraculosos, eles foram uma evolução. Precisou um resgate primeiro das escrituras pela reforma. Os reformadores não fizeram tudo. Se a gente ficar imaginando que os reformadores foram capazes de resolver todos os problemas, nós desconhecemos inclusive a história, né? Porque a acusação de assassinato contra um dos nossos reformadores amados, né? Eles tinham problemas também. Então, o reaparecimento das escrituras na reforma não resolveu todos os problemas. O que você vai encontrar? Nos séculos seguintes, a temática já não era mais a relevância das escrituras, porque isso já era estabelecido pela reforma, mas é a santidade, a espiritualidade, com John Wesley, Whitefield, Finney e outros do século XVII, século XVIII. E aí vem desembocar o século XIX, o século XX, com o reaparecimento pleno dos dons. Então, o que nós entendemos historicamente? Que houve todo esse hiato ou um problema de apostasia na igreja, a reforma recupera a palavra, a espiritualidade é recuperada pelos avivalistas do século XVII e XVIII, e o pentecostalismo traz de volta essa vida pujante da igreja conforme Atos. Está acabando o meu tempo, mas precisamos excluir os maus exemplos, né? E pesquisarmos melhor o que é efetivo no meio do movimento pentecostal. Muito bom. Seus comentários, reverendo. É muito interessante quando o senhor trouxe a ideia de Calvino e Serveto em Genebra. Calvino era um dos juízes da cidade. Pesa de que o acusam por ser o reformador que produz obras excelentes que vão fundamentar a religião cristã, como as Institutas da Religião Cristã, que é um dos livros hoje mais propagados, até mesmo em universidades públicas foram produzidas cópias e vendidas a um preço simbólico. O que acontece? Nós tivemos os reformadores que resgataram o princípio da Escritura e vimos a igreja expandir-se. Aí o senhor falou que experimentamos modernamente um reavivamento, onde a questão dos dons miraculosos estão de volta. E falou... isso depois da segunda onda, né? Tá bom. E aí o senhor fala em santidade. Meu querido, se nós olharmos a história da igreja moderna, nós vamos encontrar um hiato, um vazio tão grande na questão de santidade, porque nós temos visto o número de cristãos, ou pseudo-cristãos, crescer vertiginosamente. Nós temos um espaço enorme na mídia televisiva, tá? Mas nós não temos visto uma pureza num povo, nós não temos visto a igreja cumprir a sua função da voz profética, a não ser quando nós nos voltamos para a Escritura e ensinamos a Escritura, buscamos reaprender a Escritura, porque a Escritura sim nos exorta. Esses dons miraculosos que estão sendo resgatados, como o irmão disse,
eles têm produzido mais um sensacionalismo no meio da igreja do que verdadeiramente uma mostra de santidade. Veja só, a igreja cresceu, nós temos um número enorme hoje de pessoas que se declaram cristãs. Os nossos presídios estão abarrotados de gente. As nossas famílias estão sofrendo vertiginosamente. Nós temos visto a família se dilapidar dia após dia. E nós temos visto que o resgate da família só é possível pelo ensino coerente, o ensino correto da Escritura e a aplicação na vida dessas pessoas pela obra do Espírito Santo. Porque os dons miraculosos, eles cumpriram o seu papel, a reforma resgatou o princípio da Escritura e nós hoje primamos por isso. É claro, nós temos uma enorme gana diante dos nossos olhos de coisas que estão acontecendo. Mas se não estudarmos, se não cumprirmos aquilo que Paulo exorta ao próprio Timóteo acerca do dom que há de ensinar, do dom que há de pastorear, do dom que há de cuidar, onde chegamos? Bom, chegamos à terceira pergunta do missionário Jamierson Oliveira. Sua vez. Mesmo diante dos fatos negativos, que eu admito, Paulo admitia, os teólogos e pais da igreja sempre admitiram os problemas da igreja. Eu diria por mão que não houve um período na história que a igreja foi perfeita. Não há. No primeiro século tivemos os problemas, os primeiros séculos tivemos os problemas das heresias. Depois vem a apostasia. Depois vem a reforma, que não teve os seus efeitos tão amplos, né? Teve toda a importância. É por isso que a igreja sobreviveu, penso eu. Então não estou aqui em nenhum demérito aos nossos irmãos reformadores, mas eram imperfeitos, né? Não são autores canônicos. Então em nenhum momento da igreja, a igreja atual também não é perfeita. A igreja só será perfeita quando tiver cumprido o tempo, né? Essa era que nós vivemos, e aí com o aparecimento do Senhor Jesus, essa igreja será perfeita no arrebatamento. Então em nenhum momento a igreja é perfeita. Então esperar a perfeição da igreja, eu até destoo da maioria dos apologistas que tem uma metralhadora giratória, principalmente através da internet, metralhando a igreja. Eu não gosto do fogo amigo. Eu entendo que vivemos hoje um avivamento genuíno, pelo número de salvação de almas, de conversão, a chegada da palavra de Deus a muitos povos não alcançados. Eu lido com missões, trato das estatísticas missionárias, acompanho o andamento das traduções de Bíblias, sei como a palavra de Deus tem chegado em muitos lugares do mundo. Eu não estou pautado no avivamento, considerar o avivamento atual pela igreja só do Brasil ou da Europa. A igreja do Senhor Jesus está em toda a terra, é uma igreja mundial. Nós precisamos ir lá na China, ver o que Deus está fazendo na China, na Coreia do Norte, na Índia, na Mongólia. Então, não estou tratando de avivamento a partir do Brasil, ou restrito ao Brasil. Estou vendo a igreja acontecendo no mundo inteiro. Isso não é uma prova de um avivamento? Essa é a minha pergunta. Eu estou fazendo esse comentário para encaixar a pergunta. 3 minutos, reverendo. Ok. O avivamento é algo que nós defendemos. Porque avivamento para nós... Não, a minha pergunta é se ele está existindo, com base nesses fenômenos. Então, eu estou caminhando para responder. O avivamento para nós existe, mas é uma volta à palavra. Tá? Nós temos observado, nós temos um missionário nosso que tem feito um excelente trabalho. O senhor mesmo citou, quando falou do seu livro, que o senhor tem entrevista com ele, que é o Ronaldo Lidório. É alguém que tem trabalhado para alcance de povos. Aqui no Brasil nós temos tido isso, temos a Coreia do Sul, onde o evangelho explodiu e as igrejas são enormes. Temos toda essa história. Mas os nossos reformadores, nós vamos precisar pensar, começando por Martim Lutero. Martim Lutero, quando ele afixa as 95 teses às portas da capela de Wittenberg, ele estava chamando a igreja para um diálogo, aquela igreja que foi tornada de uma nação, a igreja romana, para que ela revisse os seus conceitos e abandonasse a infalibilidade papal.
Depois nós vamos ter outros reformadores, John Knox, João Calvino e alguns outros mais que não queriam só que a igreja revisse isso, mas não. Eles romperam definitivamente com aquele modelo e hoje, se nós temos a liberdade de pregar o evangelho, se nós temos a liberdade, inclusive de estarmos nesse debate, nós, em parte, devemos olhar para os reformadores e agradecer a Deus pela vida de cada um deles, porque eles abriram esta possibilidade. Então, hoje, muitas pessoas iniciam uma igreja com princípios que são extraídos da reforma sem conhecer totalmente e nem sabem que são filhas de um movimento que colocou homens que depois, mesmo depois de mortos, foram condenados, foram desenterrados para que se cumprisse a punição deles. Nós vamos ter os pais da igreja que morreram dando um testemunho do Senhor Jesus sem nenhuma demonstração desses dons miraculosos, desses dons sobrenaturais. Pessoas que anunciavam genuinamente o Evangelho. O Evangelho tão somente falando de quem é Cristo, que Ele é o Senhor da igreja e que esse senhorio se expande às vidas. Aí o senhor falou da igreja ser arrebatada. Nós cremos que a igreja como um todo será no derradeiro dia chamado para o encontro com o Senhor nas alturas. Então toda a igreja vai ter o seu encontro quando os mortos ressuscitarem e os vivos tiverem sido transformados, revestidos de incorruptibilidade. Então seremos chamados pelo Senhor e atenderemos o seu chamado, porque o chamado do Senhor é irresistível, e subiremos, e a igreja como um todo, a igreja triunfante, aquela igreja que hoje já descansa no Senhor, a igreja militante que somos nós, que hoje laboramos e lutamos firmemente contra o pecado. E aquela igreja daqueles que ainda vão experimentar a conversão depois de nós, esses serão chamados para esse encontro glorioso com o Senhor. Seus comentários, missionário Jamerson. Por isso que eu fiz o comentário dessa perspectiva mais ampla, mundial, né? O que Deus está fazendo em toda a terra, para que a gente não fique restrito a uma igreja problemática no Brasil, aqui em São Paulo, e acabar fazendo aquilo que eu disse lá atrás, jogando o bebê junto com a água do banho. Então, aonde está acontecendo essa explosão de conversões, paralelamente ou junto a essa explosão, está acontecendo esse avivamento do reaparecimento dos dons. Então, o testemunho missionário que tem ocorrido de Coreia do Norte, Coreia do Sul, China, África, Índia, é de uma igreja viva, no sentido de conversão e vivendo sob perseguição, sob a ação dos dons. Então, não precisamos ir longe. Nós temos um ministério internacional que é o Portas Abertas, que pode trazer esse conteúdo de forma documental, ampla, com provas, né? Como Deus tem usado em dons de profecia, dons de cura, dons com sonhos, visões. A igreja nessas chamadas nações que estão se convertendo ao cristianismo, né? Então, primeira carta de João, capítulo 3, versículo de número 2, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Então essa igreja triunfante, perfeita, sem ruga, sem problema teológico, porque o problema da igreja não é só no aspecto dos dons. Nós temos problemas de heresias na igreja, doutrinárias da igreja, que a reforma também não resolveu. Não poderia ter nos blindado das heresias? Não, também não foi possível. Então, o apóstolo Paulo disse que esses últimos tempos coincidiria também tanto um avivamento do Espírito Santo que vivemos, mas um avivamento satânico também, do falso, fazendo na contramão do verdadeiro, para confundir, né? Justamente para confundir.
Aí por isso que eu até trouxe a palavra do A.W. Tozer, né, que é um teólogo reformado e não cessacionista. Ele diz assim: por toda uma geração, certos mestres evangélicos nos têm dito que os dons do Espírito cessarão por ocasião da morte dos apóstolos, ou quando se completar um Novo Testamento. Certamente esta é uma doutrina que não tem a seu favor sequer uma sílaba de autoridade bíblica, textual. Os que defendem tal ideia devem assumir a inteira responsabilidade por essa aberrativa manipulação da palavra de Deus. E tal confusão não se deu por acidente. O inimigo é que fez isso, Satanás. O inimigo é que fez isso. Satanás sabe muito bem que o cristianismo sem o Espírito Santo é uma coisa mortífera, como o modernismo e como as heresias. Tá bom. Seu tempo acabou faz tempo. Acabou? Desculpa. Bom, cedo um tempo meu pro... Não tem problema. Nós não temos mais tempo para o esquema normal. Então agora os irmãos vão responder pergunta minha. Vou fazer uma pergunta para cada um, tá? Tá bom. Reverendo Jorge, o senhor tem bravamente defendido ao longo do programa que o dom de profecia não é mais vigente, né, desde a era apostólica. Então, isso significa que nós temos pelo menos um capítulo inteiro da Bíblia que não serve absolutamente para nada para nós que vivemos depois dos tempos apostólicos. Eu me refiro ao capítulo 14 de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo gasta um tempo enorme para convencer os coríntios de que eles tinham que exercer o dom de profecia, que eles tinham que buscar o dom de profecia, que era extremamente importante o dom de profecia para eles. Esse capítulo a gente pode rasgar e jogar fora? Não, de maneira alguma nós podemos rasgar. Por quê? Ele foi relevante para nos ensinar, como o nosso irmão missionário já me citou bem, e eu nem aproveitei o gancho em alguns momentos. Ele estava falando da igreja aos Coríntios. A igreja de Coríntios é uma igreja que, se nós formos buscar a história, nós vamos ver Paulo falando de usos e costumes, nós vamos ver Paulo falando de vestimenta, nós vamos ver Paulo falando de corte de cabelo, nós vamos ver Paulo falando de diversas coisas. Então, quando ele fala no capítulo que o senhor cita, Paulo está dizendo: olha, devemos buscar os melhores dons, porque eles são... tempo oportuno, corrigiu os problemas da igreja em Corinto e da igreja no seu entorno, através desses dons. Nós vamos encontrar exortações claras lá no livro do Apocalipse, no capítulo 2, quando escreve às igrejas da Ásia, falando... Nenhuma parte da Escritura podemos jogar fora. Ela tem a sua relevância e traz para nós ensinos de que devemos depender do Senhor. Mas hoje, o dom que norteia é o dom da fé. Tá. Missionário Jamersos, agora é sua vez de me responder o seguinte. Ser fritado. Não. E nós temos pouquíssimo tempo para encerrar o programa. Então você tem que ser bem objetivo na resposta. Faça esse milagre. Na concepção contemporânea do dom de profecia, Deus fala diretamente à pessoa, inclusive sobre questões pessoais dela, orientando ou determinando o que a pessoa deve ou não deve fazer, se ela deve viajar ou não deve viajar, se ela deve aceitar ou não o emprego. É assim que eu tenho visto o dom de profecia ser usado. Mas os pregadores e ensinadores dizem que nada que contraria as escrituras pode ser aceito como profecia legítima. Mas quando se trata de uma questão pessoal, uma orientação direta, como é que a gente vai avaliar se aquilo vai ou não contra as escrituras? Bem, João
João, primeira carta de João, capítulo 3, verso 2, diz para examinar, provar se os espíritos vêm de Deus, né? Então, a capacidade também da igreja, aí que tá, a igreja precisa ter outros profetas, também homens espirituais, que possam julgar. Porque a profecia atual da igreja local hoje não tem essa inerrância nem dos profetas do Antigo Testamento e nem dos apóstolos, que profetizaram a respeito da vinda de Jesus. São escritores canônicos, falaram de perseguição, profetizaram em relação como o irmão citou, sobre igrejas do futuro, como o apóstolo João em Apocalipse. Os profetas atuais, eles servem para ter, sim, uma palavra de orientação à pessoa, dirigida por Deus, mas a base normativa sempre será as Escrituras. Aí que é importante que a igreja, como um corpo de Cristo, julgue esses fatos, que isso não seja casos isolados. Pastores pentecostais sérios têm evitado que isso se prolifere nas casas, naqueles cantinhos escuros. Vou visitar a casa do profeta X, do irmão Manuel, que é um profeta. O ideal é que isso ocorra na coletividade da igreja, para que a igreja, como corpo de Cristo, julgue se aquilo provém de Deus ou não, né? Ainda que seja uma coisa particular por um irmão, que haja outros homens de Deus para julgar aquilo, para perceber se há uma verdade, né, espiritual naquilo, se é de fato uma obra do Espírito Santo. Quem é de Deus conhece o Espírito de Deus, né? Essa seria a resposta mais óbvia. Muito obrigado, esse foi um dos debates mais proveitosos que a gente já fez aqui. Muito obrigado ao missionário Jamierson Oliveira, ao reverendo Jorge Corrêa dos Santos Filho. O contato desses dois gigantes de Deus está no site vejamsó.com.br, à disposição de vocês. Entra lá na aba Convidados, clica, você vai ter o e-mail e o contato desses irmãos para mandar pergunta, fazer convite, tirar dúvidas, eles estão à sua disposição, tá bom? Vamos ver quem é que vai levar a camiseta da grade. Ney Wagner, de Aracaju, em Sergipe, que ganhou também o livro do missionário, né, Jamierson, grandes entrevistas. Tá aí. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nós nos veremos de novo no próximo Vejam Só, se Jesus não voltar.